Bom, então aí nós estamos vendo uma série de figuras. Por que a gente está falando isso? Porque a gente tem que fazer uma certa evolução, uma certa comparação, para ficar clara a distinção que a gente tem que ter, especialmente com relação ao trabalho voluntário. Então, todas essas modalidades aí, aliás, essas modalidades todas aqui, agora com a emenda 45, serão apreciadas na própria Justiça do Trabalho, porque, por exemplo, o autônomo, o representante comercial ia para a esfera civil, não vai mais, vai todo mundo agora para a Justiça do Trabalho. Vamos falar agora do contrato de aprendizagem. O contrato de aprendizagem, ele está instituído pela Lei 10.097, de 20 de dezembro de 2000. E existem uma série de portarias e resoluções do Ministério do Trabalho e Emprego, que também tem que ser observadas. Tem que ser observada a Lei de Diretrizes e Bases, além do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a natureza jurídica do contrato de aprendizagem, qual é? Ela é uma modalidade de contrato de trabalho especial por prazo determinado, de vínculo empregatício. Então, aqui ninguém tem dúvida. Tem vínculo de emprego, aprendizagem, de acordo com a lei, enfim, artigos da Constituição que são mencionados. Esse artigo 10, inciso 2, letra B da DCT, a questão da dispensa da gestante, que é aquela estabilidade provisória, enfim. Quem são esses sujeitos desse contrato de aprendizagem? É o aprendiz, que é menor entre 14 e 18 anos, ele tem que estar matriculado e tem que estar frequentando um programa de aprendizagem em instituição autorizada. O outro sujeito é a empresa contratante. Veja, não pode ser qualquer empresa. Precisa ser uma empresa que demande atividades que possam estar sendo utilizadas para a formação profissional deste aprendiz. E com isso, inclusive, a lei exige uma obrigatoriedade de reservas, um percentual no número de empregados da empresa, né? O artigo 429 da CLT, no caput e o parágrafo 1º, e sobre a forma especial de contrato de aprendizagem. Enfim, essas atividades, a forma, o percentual, se vocês abrirem aqui na CLT, vocês vão ter exatamente o percentual exigido e tudo mais. Quem é o sujeito indireto desta relação? O sujeito indireto, e ele é imprescindível no ato do contrato, para a validade dele, são os Serviços Nacionais de Aprendizagem. E quem são esses Serviços Nacionais de Aprendizagem? O SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem no Comércio, o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAT, Serviço Nacional de Aprendizagem no Transporte, o SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Mas me parece que ele não tem lá tido grandes avanços. Os serviços nacionais anteriormente mencionados fornecem cursos metódicos e profissionalizantes em atividades que demandam formação especializada e, na falta ou insuficiência, podem ser feitas pelas entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente, a educação profissional, registradas no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, qualificadas em formação técnico-profissional metódica. Quem esteve aqui no seminário de novembro pôde verificar, através do depoimento de seu Marinos, que é presidente da ESPRO. A ESPRO é uma entidade credenciada. Me parece que no ranking aí ela está em 3º lugar. Vejam, e eu acho que aqui eu poderia fazer um pequeno parêntese no sentido de que, para o terceiro setor,
esse mercado aqui, ele precisa ser fomentado, ele precisa ser muito mais divulgado e utilizado, inclusive porque a própria lei, todas essas leis, ela já tem uma previsão de reserva de mercado para o menor. Se nós temos um problema nacional de insegurança social, de violência, enfim, de desocupação, de exclusão, nada melhor do que o próprio trabalho para conduzir esse adolescente, esse jovem, para uma vida correta e justa, social. Quais são os requisitos para a validade do contrato de aprendizagem? O artigo 428 da CLT também é taxativo, é claro, a carteira de trabalho, previdência social anotada. Matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino fundamental. Inscrição do aprendiz em curso de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada. Informação técnico-profissional metódica, nos moldes do artigo 430. Então, são aquelas que eu já elenquei, ou uma entidade sem fins lucrativos. Aqui, volto a dizer, é um nicho de mercado para as ONGs. Tá certo? O prazo desse contrato. O prazo desse contrato é um prazo de 2 anos no máximo. Reza o parágrafo 3º do artigo 428 da CLT. Quais são os direitos do aprendiz? Salário mínimo, hora garantido. Vejam, não é? O salário mínimo é só como base. Não é ele integral, é a hora. Você vai dividir por 220 para saber qual é a hora que ele tem direito pelo número de horas, tá certo? Não superior a 6 horas, portanto serão 6 horas. Os 220 você divide para saber qual vai ser o valor da hora. Férias anuais remuneradas, coincidentes com as férias escolares, fundo de garantia com a alíquota reduzida para 2%. 13º salário, garantir sua formação técnico-profissional metódica e ter o registro na carteira de trabalho. É proibido o trabalho aos menores de 18 anos em lugares perigosos ou insalubres. Aqui nós temos a menção, inclusive, do artigo da CLT e da própria Constituição Federal. Como é que ele se extingue, o contrato de aprendizagem? Ele se extingue no máximo em 2 anos, tá certo? A gente já falou que o prazo máximo dele é de 2 anos. Ou em prazo inferior, se assim for estipulado, porque pode ser estipulado no contrato. Ou se ele completar 18 anos. Se ele completar 18 anos, ele deixa de ser aprendiz. Porque ele tem que ter até 18 anos para poder se enquadrar nessa modalidade. Ou, por questões alheias a esses requisitos assim, que são claros, evidentes, né? Que é a questão da idade e o prazo. Por desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz nas funções que ele está exercendo. Falta disciplinar grave, ausência injustificada da escola, que implica em perda do ano letivo, e a pedido dele próprio. Veja, que para você configurar essas questões aqui, não há exigência de que a entidade, conjuntamente com a empresa, opinem. Elas podem opinar conjuntamente, como não. Isso se verifica na prática desta forma. Porque como ele vem por alguma daquelas entidades, ou, por exemplo, pela ESPRO, que eu dei como exemplo, que é uma ONG, né? Ele, não só a entidade, como a própria empresa, ela precisa, lógico, as coisas não são feitas atabalhoadamente, nem sem nenhum critério, tudo é muito bem elaborado e você se cerca de situações e de cuidados necessários. Agora nós já vamos passar para o contrato de estágio. O contrato de estágio ele é regido pela Lei 6.494, de 7 de dezembro de 1917. E o decreto regulamentador, que regula essa lei, é o 87.497 de 82. O que o contrato de estágio ele pretende fazer? Ele é diferente do contrato de aprendizagem, vejam. Ele pretende fazer a ligação entre o ensino teórico com a prática profissional, sendo uma forma de complementação curricular, desde que o estudante esteja regularmente matriculado e frequentando efetivamente cursos de ensino médio, de educação profissional de nível médio ou superior, ou escola de educação especial.
Qual é a natureza jurídica deste contrato? É uma forma atípica de contrato e ele não tem natureza de contrato de trabalho. Vejam, ele é um contrato de natureza civil, é um contrato de extensão de ensino. Então, se passar pela Justiça do Trabalho, esse contrato, e se não ficar caracterizado que, na verdade, ele não era estagiário, e sim um empregado, lógico que ele vai ter confirmado a relação de emprego dele. Mas, se a intenção, se o ânimo, se a contratação se deu exatamente nos moldes da lei, não há que se falar em relação de emprego. É a necessidade da complementação do ensino ao estagiário, e é essa necessidade que é o principal elemento do estágio. Quer dizer, ele precisa complementar aquilo que ele está aprendendo, que o diferencia do contrato de trabalho e caracteriza-o como legal. Qual é o conceito que a gente tem deste tipo de contrato? O próprio decreto 87.497, que regulamentou essa lei do estágio, ele conceitua o estágio curricular como, abre aspas, as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais da vida e de trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e coordenação de instituição de ensino. O estágio é um contrato formal exigindo a assinatura de um termo de compromisso, escrito, hein, gente? Artigo 3º da Lei 6.494, com exceção do estágio sob a forma de ação comunitária. Essa é uma outra modalidade e essa forma de estágio, ela não está prevista na lei. E ela não tem essa exigência de ser um contrato escrito. Quem são os sujeitos do estágio? É o estudante, que é o estagiário, a empresa ou a instituição concedente do estágio e a instituição do ensino. Essas três partes são de interveniência obrigatória no termo de compromisso de estágio. Portanto, vocês vejam que quando fizer o termo de compromisso, as três partes têm que assinar. Agentes de integração público e privados, é o artigo 7º do decreto, como, por exemplo, que são entidades sem fins lucrativos, que eles têm uma intervenção facultativa. Uma coisa que é muito importante observar, gente, que pessoa física a lei não permite que pessoa física conceda estágio. Portanto, um advogado, por exemplo, que tenha no seu escritório, mas não seja inscrito aqui na ordem, não adianta o estágio daquele estudante de direito que ele não tem a validade necessária para a complementação do curso. Até tem prática, porque ele aprende. Quais são os requisitos? Os formais, qualificação das partes envolvidas no estágio, quer dizer, isso é quanto à forma, perfeitamente, tem que estar. É o termo de compromisso escrito com interveniência obrigatória da instituição de ensino, salvo nos casos de estágio de ação comunitária. O termo de compromisso por escrito com interveniência obrigatória da instituição de ensino, exceção no caso de estágio de ação comunitária. Veja que para ação comunitária não é exigido praticamente nada. Quais são os requisitos materiais? E aqui, gente, nós vamos verificar que são os mais importantes e que vão realmente definir a natureza do estágio, quer dizer, a intenção. Se está cumprindo aquilo que se propôs, se a natureza desse contrato, se a existência dele, se a relação contratual, jurídica existente entre aquelas partes, ela está chegando a seu fim. Qual é? Que o estágio se verifique em unidades que tenham condições reais de proporcionar experiência prática na linha de formação do estagiário. Então, não adianta ele estar fazendo faculdade de medicina e vir fazer estágio no escritório de advocacia. Não tem lógica. Que os estagiários devem propiciar a complementação, que os estágios eles têm que propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem daquele estudante, senão ele perde a finalidade. O prazo do contrato de estágio. O mínimo do estágio é de 1
um semestre letivo. E a lei, ela não dá uma definição de prazo máximo, porém é uma questão lógica, né? Ele não pode se projetar além do tempo da duração do curso. Então, se ele está no 3º ano de direito, por exemplo, até o 5º ano, na hora que ele conclui, acaba aquele contrato de estágio. Né? E perde, inclusive, a razão da experiência. Deixa de ser um contrato de estágio para ser um contrato por prazo indeterminado, um contrato CLT, enfim. Quais são os direitos do estagiário? Seguro de acidentes pessoais, é o artigo 4º da lei, de responsabilidade solidária entre a instituição de ensino e a entidade cedente do estágio. A bolsa ou qualquer outra retribuição não é exigível, é facultativa, podendo ser requerida se ajustada previamente. Fixação de jornada de atividade compatível com o seu horário escolar dentro e fora da escola. Isso dentro e fora da escola quer dizer que ele precisa ter o horário da escola, ele tem que trabalhar sem o prejuízo, ele tem que estagiar sem o prejuízo do horário escolar, e ele tem que ter tempo, inclusive, para fazer as atividades escolares dele. Porque se ele ficar o tempo todo só fazendo estágio, que horas que ele vai fazer as atividades escolares? A jornada máxima permitida deve ser regulada pela instituição de ensino. Que ela tem condições de avaliar melhor, né? O estágio em nível médio não profissionalizante, quer dizer, esse estágio aí, ele é uma figura que veio por essa medida provisória de 2000, modificou a lei do estágio, ele permitiu estágio com estudantes de nível médio, sem a necessidade de ser profissionalizante, porque a gente tem lá no começo do conceito do estágio que ele é um prolongamento daquilo, ele é um aprendizado, ele é uma profissionalização, ele é uma vivência real daquilo que ele está estudando, né? Assim, só será válido o estágio em nível médio se as atividades propostas complementarem o ensino, relacionando-se com o curso frequentado pelo estudante. Isso fica tão hipotético assim, fica tão difícil da gente perceber, enfim, e vai depender de caso por caso, critério por critério, situação por situação. Agora nós chegamos no nosso tema preferido da noite, né, que é o trabalho ou o serviço voluntário. Muito bem. A Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, com as alterações introduzidas pela Lei 10.748 de 2003, que criou, essa lei criou o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens. Essa lei acrescentou dispositivos na Lei 9.608. Vamos ver o que foi acrescentado. Essa lei, eu puxei ela do próprio TRT, aqui de São Paulo, Tribunal Regional do Trabalho, porque lá eles têm um compêndio de legislação. Então, essa é a última modificação que eles têm da lei, que foi do final do ano passado, tá certo? Eu coloquei aqui na íntegra a lei, vejam, a partir do artigo 3A é a alteração introduzida pela Lei do Primeiro Emprego. Ela é uma lei que inseriu dentro da Lei do Voluntário, criou outros artigos, quer dizer, uma verdadeira confusão jurídica. Eu li um artigo que diz que fala que é coisa de Frankenstein isso. Eu só estou passando porque eu deixei na íntegra a lei, porque se vocês forem acessar, de repente vão precisar, fica mais fácil. Qual é o conceito? O artigo 1º da Lei 9.608, ela define a atividade não remunerada. Gente, prestem bem atenção. Não remunerada. Não existe onerosidade. Prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou assistência social, inclusive mutualidade. A própria lei já define no artigo 1º qual é o conceito que a gente tem que ter por base. Qual é a natureza jurídica deste contrato? É um contrato de natureza civil, ele é bilateral, a entidade e o prestador de serviço, né, o voluntário.
ele é a título gratuito, ele é firmado entre a entidade pública ou instituição sem fins lucrativos. E o prestador de serviço sempre será uma pessoa física. Sempre será uma pessoa física. A gente repete porque esses dados são os dados caracterizadores do contrato. Então, vejam, tudo que envolve na relação é avaliado, e principalmente o ânimos e a intenção na hora da contratação, enfim, é a realidade vivida. Isso é que vai determinar a verdade, a real natureza jurídica daquele contrato. Porque se você expõe uma relação dúbia, que não se tem certeza, você vai buscar a certeza através do judiciário, o juiz só pode chegar a uma certeza fazendo esse mesmo mecanismo, buscando os fatos e as verdades e as provas. Então, quais são os requisitos para a validade deste contrato do voluntário? Tem que ser um trabalhador pessoa física, com entidade pública ou instituição sem fins lucrativos, com objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade, mediante termo escrito. Agora nós chegamos no ponto alto, que é o termo de adesão. Estando nele discriminado o objeto e condições do exercício do trabalho. O artigo 2º da própria lei já define, gente. Olha, eu sempre digo, lei é uma coisa que às vezes atrapalha, dependendo se você não fizer uma boa interpretação. Mas quem lê lei consegue descobrir qual é o seu rumo. Porque ela já te dá, basicamente, o que é que você tem que seguir. Então, a natureza não onerosa da prestação do trabalho também é outro fator determinante, porque se houver onerosidade aí, a coisa começa a mudar de figura, deixa de ser um contrato voluntário. Olha, uma observação importante, não basta o preenchimento de todas essas formalidades, se a intenção, se o ânimos na contratação for a retribuição econômica, aí vai estar descaracterizado o trabalho voluntário. Isso não significa que não pode haver reembolso de despesas. Tá certo? Agora, como é que se dá esse... Eu vou fazendo um breve parênteses. Veja, isso tem que ter uma linha de pensamento da própria entidade. Ela tem que ter esse divisor de águas, ela tem que ter critérios. Ela não pode reembolsar um voluntário, não reembolsar o outro, enfim. Não pode ser feito de forma aleatória. Tem que seguir uma conduta, uma previsibilidade para que esses reembolsos possam ocorrer, para que não se vislumbre qualquer dúvida, para que não se macule qualquer intenção, para que não se desvirtue o contrato e o termo de adesão efetivamente. Qual é o prazo do contrato? O contrato de serviço voluntário ele pode ser celebrado tanto por prazo determinado quanto indeterminado. E não existe na lei qualquer óbice. Quer dizer, ela não determina se tem que ser de um jeito ou de outro. O ressarcimento de despesas. Vamos lá. O artigo 3º da lei prevê a possibilidade do prestador do serviço voluntário ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho de suas atividades voluntárias. O ressarcimento não torna o contrato a título oneroso. A lei impõe a comprovação destes gastos, impedindo uma estipulação mensal fixa para a ajuda de custo desses trabalhadores. Caso se verifique o pagamento mensal fixo sob o título ajuda de custo, estar-se-á diante da descaracterização do serviço voluntário, verificando-se a relação de trabalho com vínculo empregatício. Então, vejam, está muito claro aqui. E na dúvida, volto a dizer, se você vai para o judiciário, o juiz vai perquerir por todos esses caminhos, porque ele quer saber a verdade daquilo. Se realmente esse contrato, a vigência dele, o ânimo, as intenções, tudo foi feito de acordo com a intenção inicial, que é o voluntariado efetivamente, sem retribuição econômica. Porque se tiver retribuição econômica, a gente volta para aquele conceito anterior lá,
que eu disse, direito do trabalho. Quer dizer, o empregador ele tem o poder diretivo e, para isso, ele paga a energia do trabalho do empregado, que ele disponibiliza para um fim, para um produto. Diferenciação básica do trabalho voluntário. O elemento não onerosidade, quer dizer, a retribuição, o pagamento, e a intenção na realização do trabalho são os grandes diferenciadores que caracterizam o contrato de trabalho voluntário. É importante ressaltar que, para a consecução desses serviços, estão presentes os requisitos da pessoalidade e da subordinação, este último plenamente cabível para a otimização das atividades do voluntário, normalmente determinados pela entidade pública ou privada, podendo existir, inclusive, hierarquia, sem que, com isso, estejamos frente a um contrato de trabalho de outra natureza que não o voluntário. Lá no começo também eu falei para vocês aqueles 4 requisitos da eventualidade, da pessoalidade, da onerosidade, da subordinação jurídica e da não eventualidade. Também são requisitos que o juiz vai buscar na hora da convicção dele. Agora, vejam que mesmo a subordinação jurídica, que ela existe num contrato com o voluntário, porque ele não vai chegar no local sem saber o que ele tem para fazer. Alguém tem que dizer para ele o que ele vai fazer. Tá certo? Isso não torna, não descaracteriza o contrato de voluntário. Uma das questões importantíssimas é a não onerosidade desse contrato. Tá certo? Eu vou falar um pouquinho do trabalho religioso, porque, muito embora a lei do voluntário ela não faça menção desse trabalho, expressamente, ele é um trabalho não oneroso, realizado a título benevolente para as entidades com fim religioso que realizam trabalho voluntário em diversos locais, como hospitais, comunidades. E o entendimento da doutrina e da jurisprudência da Justiça do Trabalho trabalhista tem sido no sentido de que não é considerado como relação de emprego, mas sim como um contrato de natureza civil de benevolência. Trabalho voluntário remunerado. Agora nós chegamos numa situação nova, que por conta da Lei 10.748, que instituiu a Lei do Primeiro Emprego, ela é nova, ela é recente, não é tão antiga assim, ela acrescentou artigos na Lei do Voluntário. A Lei 10.748, ela é destinada aos jovens entre 16 e 24 anos, oriundos de família com renda mensal per capita, até meio salário mínimo. Vejam, o artigo 3º. Para que ele destina? Como é que ele vai remunerar? Esse artigo 3A, ele não existia na lei originariamente. Ele foi incluído nessa lei na lei do voluntário por conta da Lei 10.748. E qual é o intuito dessa lei? Como expresso na própria lei, o Programa Nacional do Primeiro Emprego tem como objetivo a promoção da inserção de jovens no mercado de trabalho e sua escolarização, o fortalecimento da participação da sociedade no processo de formulação de políticas e ações de geração de trabalho e renda, objetivando especialmente promover a criação de postos de trabalho para jovens, ou prepará-los para o mercado de trabalho e ocupações alternativas geradoras de renda, e a qualificação do jovem para o mercado de trabalho e inclusão social. Como é que é custeado esse auxílio financeiro? O caput do artigo 3º, inserido na Lei do Voluntário, com a edição desta Lei 10.748, instituiu o auxílio financeiro pago pela União de R$ 150 pelo período mínimo de 6 meses. E o parágrafo 2º desse mesmo artigo define que o auxílio financeiro será pago pelo órgão ou entidade pública ou instituição de fins não lucrativos previamente cadastrados no Ministério do Trabalho e Emprego, utilizando recursos da União mediante convênio ou com recursos próprios. Quer dizer, a intenção é fazer com que aqueles jovens que preencham os requisitos, quer dizer, é mais uma forma de excluir os excluídos, vocês percebem?
que é uma forma de segregar mais ainda. Então, quer dizer que ele precisa atender isso, senão ele não vai... Quer dizer, eu não visualizo nisso, e parece que não decolou essa situação, como uma boa opção. A verdade é o que se busca hoje, e que se tenha... Eu acredito que a lei da aprendizagem seja o melhor caminho, até porque nós temos, obviamente, as indústrias de porte médio e grande porte, com certeza elas não preenchem a totalidade das vagas que elas têm que destinar para a aprendizagem. Então, esse seria um dos caminhos para a gente estar buscando a inclusão do jovem, enfim, no mercado de trabalho. E, com relação ao trabalho voluntário e ao direito do trabalho como um todo, isso precisa ficar muito claro sempre. E eu volto a repetir que eu já falei inúmeras vezes aqui. As questões trabalhistas, elas genericamente são tratadas pela própria CLT. Ali nós temos um arcabouço protetivo para tudo, e a própria Constituição Federal. Nós temos modalidades diversas de trabalho, que são regidas por leis esparsas e que muitas vezes são aplicadas algumas questões seletistas da CLT na própria lei. Agora, a questão do voluntário, especificamente, ele é um contrato de natureza civil. Vejam, é importantíssima a intenção dele, no momento da sua celebração, o termo de adesão e o fato dele receber ordens de alguém, esse voluntário, no sentido de orientação, tá certo? Ou ele sofrer uma certa hierarquia, em nada desnatura o próprio contrato de trabalho, aliás, o termo de adesão do trabalho voluntário. Muito obrigado, eu acho que era isso que eu queria passar para vocês, e depois nós fazemos as questões ao final. Obrigada, doutora. Pedir para compor a mesa o doutor Ricardo Monello. Por favor. Acho que não. Agora nós vamos para a palestra do doutor Josenir Teixeira. Senhoras e senhores, boa noite de novo. Fala alto para a gente ficar esperto, porque hoje é sexta-feira. É a sexta palestra que nós vamos ouvir sobre terceiro setor. Bom, eu atuo no terceiro setor desde 1990, mais ou menos, quando sequer ele chamava terceiro setor, ou talvez até alguém esperava que ele fosse chamado de terceiro setor. Eu faço coleção de papel. Dificilmente um advogado não faz coleção de papel. Eu coleciono terceiro setor, notícias do terceiro setor. Eu peguei algumas dessas notícias e coloquei aqui no slide para a gente conversar. Vai ficar meio ruim, mas depois os slides vão ficar melhores. Eu peguei notícias da época. Quem atua no terceiro setor lembra que por volta de 2000, 2001, 2002, a gente teve um ataque muito forte da mídia. A mídia não largou do nosso pé nem um minuto. Teve um jornalista específico de um jornal aqui de São Paulo, que é sediado em Brasília. Ele é diretor da sucursal de Brasília. A cada domingo, a nossa alegria era pegar o jornal, abrir e ver o que ele tinha para falar do terceiro setor. Então, aqui na Folha de São Paulo de março de 2002, fala: sírio-libanês perde certificado de filantropia. Vocês lembram disso, né? Dessa discussão toda. Depois, o mesmo jornal, em julho de 2003, Dante Alighieri perde certificado de filantropia. Depois, em janeiro de 2002, Fundação perde certificado de filantropia. E todo domingo a gente olhava o jornal para ver se a nossa entidade não estava lá, né? Esse era o grande temor. Eu até nem comprava o jornal sábado à noite, eu esperava chegar no domingo mesmo para não sofrer por antecipação. Em janeiro de 2002, Fundação perde certificado de filantrópica. Essa fundação aqui é a Sinhá Junqueira, que é do interior
de São Paulo. Fundação perde. Estudo para fazer o gancho do que nós vamos falar hoje só de títulos. Depois, em junho de 2001, LBV perde o certificado de filantrópica. Essa, então, deu a mídia, todo mundo soube, etc. Depois a gente até não soube direito o que aconteceu. Não há essa divulgação. Eu sei porque eu acompanho, existe um processo, nós vamos falar dele mais para frente. Então, a LBV aqui em 2001 perdeu. Só para adiantar, a LBV entrou com um mandado de segurança contra essa decisão do CNAS, conseguiu uma liminar, ou uma antecipação de tutela na época, não estou me recordando bem. Conseguiu, essa liminar vigora até hoje e o processo ainda não foi julgado. Então, nós temos aí 4 anos sem julgamento desse processo. Depois, em maio de 2003, a Gazeta Mercantil, Instituto Candango, tem o seu certificado cassado. Esse é um instituto lá de Brasília. Abril de 2001, 5 filantrópicas podem perder título. Só 5, né? Em 2001 era pouquinho. Hoje a gente vê a cada reunião do CNAS, como a que terminou ontem, que eu vou falar daqui a pouco, existiam 313 instituições sendo julgadas nessa reunião dessa semana, e a média tem sido, o doutor Ricardo sabe, de 300 entidades que estão sendo julgadas a cada mês, pelo menos umas 250, mais ou menos, estão perdendo o título de filantrópica. O gargalo está ficando um pouquinho. Então, essa notícia de 2001, que só de 5 entidades, é até saudosa para nós. Abril de 2001, Conselho nega certificado a 102 instituições. Isso também em 2001. Hoje poderia atualizar isso para um número bem maior. O Estado de São Paulo, dezembro de 2001, 20 filantrópicas podem ficar sem certificado. Quem dera que continuasse sendo só 20. Maio de 2003, Gazeta Mercantil, Receita Federal e INSS, unem na caça a pilantropia, entre aspas. É uma palavra que a gente, infelizmente, ouve muito, todo mundo fala, todo fiscal fala, e ninguém sabe direito por que é. Tomonella adiantou bastante coisa desse assunto ontem. Aí depois, em abril de 2002, liminar devolve certificado auxílio. E aí começa toda a briga, que nem a LBV, igualmente a diversas outras entidades que estão travando essa luta desde então. Tem mais uma aqui do Diário de São Paulo, de dezembro de 2002, FAAP perde título de entidade filantrópica. A faculdade não comprovou investimento de 20% do faturamento em ações de filantropia, e a Gama Filho também, nessa mesma data, teve o seu certificado cassado pelo CNAS. E aí, domingo passado, março de 2005, teve essa propaganda dessa revista no jornal. Eu achei interessante porque ela fala o seguinte: os melhores produtos sempre têm um certificado de qualidade. E nós vamos falar sobre isso agora. Vamos falar rapidinho desse slide, porque a doutora Maria Nazaré pegou a reportagem, a pesquisa do IBGE e falou muito bem na terça-feira sobre tudo que do que o terceiro setor é composto. São 276 mil instituições hoje no Brasil, entre associações e fundações, 44% delas aqui no Sudeste, sendo 21% aqui em São Paulo, em Minas com 13%. Nós representamos 5% do total das empresas do Brasil. A partir de 90, 62% dessas entidades é que foram criadas, então realmente é uma coisa nova, e se falar de direito, então, é uma coisa novíssima. De 96 a 2000, durante só 4 anos, o número pulou de 105 para 276 mil. Então, parece que todo mundo acordou para fazer entidade e associação sem fim lucrativo. Empregamos 1,5 milhão de pessoas e as entidades religiosas representam 26% desse total. E eu tenho um entendimento pessoal, que alguns concordam e outros não, que entidade religiosa não faz parte do terceiro setor. Como eu também acho que as cooperativas não fazem parte do terceiro setor. Por quê? O terceiro setor é o que mescla a atividade do primeiro com a do segundo. E a legislação
conforme o doutor Ricardo falou ontem, se você pegar o artigo 203 da Constituição, mais a LOAS, etc., o terceiro setor é composto pelas entidades que prestam assistência social, benemerência, promoção do voluntariado, promoção da criança, proteção da maternidade, adolescentes, etc. E as entidades religiosas, em si, não fazem isso. É claro que a maioria das entidades tem um braço assistencial, que aí sim, essa entidade é de assistência e faz isso. Mas ela em si, eu entendo que elas não constituem o terceiro setor. Como partidos políticos não constituem, como as cooperativas também não constituem. Fala-se muito da questão da renúncia fiscal do terceiro setor, ninguém sabe direito que número que é, existe um chutômetro, todo mundo chuta, mas que os chutes variam em torno de 2 a 3 bilhões de reais ano. Essa fonte que eu estou citando aqui do IBGE, de 2002, na verdade a fonte de todas as outras informações é do IBGE. Essa fonte da renúncia aqui é da Folha de São Paulo, também de 2002, que fala de 2,2 bilhões de valores que não são pagos à Previdência e que então seriam renúncia. Eu entendo que não é renúncia porque você não pode renunciar ao que você nunca teve direito. Nos casos de imunidade, pelo menos. Se na imunidade não ocorre o fato gerador, ou seja, eu nunca devi, então o Estado, na verdade, não está renunciando a nada. Na isenção é até discutível, porque na isenção eu deveria pagar um tributo, mas o Estado ou o ente político me libera daquele pagamento. Agora, as entidades que são imunes, o governo não está renunciando a nada, porque nunca teve direito de cobrar. Mas isso é uma outra história, para uma outra palestra. Vamos voltar aqui para nós. Doutor Graciano, na primeira palestra, que está hoje aqui nos prestigiando, inclusive, falou bastante sobre como é que nascem as associações e as fundações. Ele disse que as pessoas se reúnem, fazem o estatuto, fazem uma ata, elegem uma diretoria, vão lá no cartório, registram. A partir daquele momento ela adquire a personalidade jurídica, a partir daquele momento você cumpre toda a maratona de burocracia, etc. E tal. Quando você registra o estatuto, você não tem absolutamente nada. Você tem um estatuto registrado. Então, aí já começa o erro que nós vamos falar mais para frente, das pessoas. Eu quero constituir um MOCIP. Ninguém constitui um MOCIP. Você constitui uma associação sem fim lucrativo, com base no Código Civil, e depois que ela prestar algum serviço, ou não necessariamente prestar serviço, se a legislação der a ela o direito de obter um título, aí sim você vai buscar esse título. Então ninguém constitui o CIP, ninguém constitui uma entidade filantrópica, ninguém constitui uma OS, e nenhuma entidade nasce com utilidade pública. Nós vamos ver aqui que todos esses títulos têm que ser buscados, têm que ser pedidos, você tem que cumprir determinados requisitos para que você ganhe aquele título. Então, todas as entidades nascem associação ou fundação privadas, sem fins lucrativos, sem nada, sem nenhum título. Tal qual a criancinha, a gente nasce peladinho, todo mundo, bonitinho. Ao longo da vida, a gente vai conquistando títulos, vai buscando aquele diferencial e aquele reconhecimento. Então, quando alguém falar, e isso a gente ouve muito, doutor, eu quero constituir um MOCIP. Então, primeiro, você já tem que saber que a pessoa não sabe bem o que ela quer. Mas por que você quer constituir o CIP? Por que o CIP? Você sabe o que é o CIP? Para que serve o CIP? Por que o CIP e não OS? Então, vamos falar. O que é um título? Esse título que foi tão cassado pelo CNAS, está sendo cassado. O que é o tal título que a gente luta tanto para manter e eles lutam tanto para cassar da gente? Nada mais é que um pedaço de papel onde está escrito que você recebeu um certificado de qualidade por algum motivo, ou uma honraria, ou uma diferenciação. Oi? Está tendo um tumulto aqui. Então, o que é um título? Nada mais é do que uma diferenciação. Num primeiro momento, é uma diferenciação. Sinônimos. O doutor Graciano falou também na terça-feira, da sinonímia que existe entre ONG,
instituição, entidade, fundação, que mais? Muita gente fala, doutor, eu quero constituir uma ONG, mas eu estava pensando, será que não pode ser uma associação? E pode ser um instituto também. Então é tudo a mesma coisa. ONG é um nome genérico que se dá a um segmento que pode ser tanto associação, entidade, instituição, instituto, todos têm a mesma natureza jurídica. Tudo isso é a mesma coisa. E muita gente acha que ONG é uma coisa, instituição é outra coisa, associação é outra coisa. Não, e depois que ele fala que não quer nada disso, então vamos constituir uma ONG. Porque a moda é constituir ONG. A doutora Maria Nazaré deu o exemplo, inclusive, de uma pessoa que chegou até ela, que queria constituir um OCIP, e ela foi perguntando o porquê, o que ele ia fazer, etc. E no fim, era uma empresa de consultoria, e ela queria constituir um OCIP para fugir de imposto. Qual é o objetivo do OCIP? Prestar serviço de assessoria e consultoria na área de administração. Não existe isso. Da mesma forma, no nosso assunto aqui hoje, a gente tem vários sinônimos. Título, qualificação, certificação e certificado. Tudo isso é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Mas, para que simplificar se a gente pode complicar, né? Então você tem aí, quem diferencia, quem dá esse nome é a própria legislação. Então, se vocês pegarem a Lei 91 de 35, que criou a utilidade pública, ela vai falar que aquilo lá é um título. Se você pegar a lei da OS e da OCIP, lá está escrito que é uma qualificação. A LOAS, que é a Lei da Organização da Assistência Social, fala que é uma certificação. E o CEAS, que nós vamos falar daqui a pouco, que é o que é emitido pelo CNAS, é um certificado. Tudo isso é título. Então não existe uma diferenciação jurídica nem nada, só de nomenclatura. E para que serve o tal título que a gente tanto busca e que o governo tanto quer tirar da gente? Primeiro, para você ter um reconhecimento público da atividade que você faz. Depois, para ter uma recompensa por aquilo que você faz. Não necessariamente nessa ordem, tá? Você busca também um título para ter prestígio. Você busca para ser distinguido na sociedade ou no seu âmbito de atuação. Você busca um título para ter credibilidade. Ou não? Nossa. Alguém está apressado aqui. Eu sei que é sexta-feira, mas calma. Credibilidade, transparência administrativa. A gente busca um título também para provar que o serviço desenvolvido pela diretoria, conselho, etc., tem uma transparência administrativa. Tanto tem que alguém te deu um título por causa daquilo. A gente busca também para demonstrar a lisura com que a entidade trabalha. A gente busca um título para agregar valor na atividade que a gente desenvolve. A gente busca um título para ficar na mídia, até como ferramenta de marketing, ou não? Sim ou não? Bom, a gente busca um título para atrair investimento, como a doutora Flávia falou ontem, é muito mais fácil você convencer um potencial investidor ou um potencial doador, se você mostrar para ela que tem o título disso, tem o título daquilo, porque, como ela disse ontem, alguém já analisou aquela entidade do ponto de vista legal e etc., e concordou com que aquilo que estava sendo feito estava certo. Tanto é que deu um título. E a gente busca também, alguns buscam só para isso, mas a gente busca também para não pagar tributo. E não pagar tributo porque a gente não quer, ou acha ruim, ou estamos de mal com o governo. A gente busca não pagar tributo porque as entidades que compõem o terceiro setor, que realizam uma atividade complementar a do Estado, e muitas vezes alternativa, e muitas vezes faz o que o Estado não deveria fazer, para que a gente vai pagar tributo se aquele dinheiro pode ser usado para incrementar e desenvolver ainda mais aquela atividade que está sendo prestada? E a gente busca então o título para eventualmente não pagar tributos em decorrência da isenção fiscal. Uma outra coisa que tem que ficar muito claro desde o início.
Imunidade tributária, diferentemente de isenção, não tem nada a ver com título. Muita gente, às vezes, procura os advogados e fala, doutor, eu quero buscar a imunidade do IPVA, mas eu não sou filantrópico, eu não tenho certificado, eu perdi o certificado. Não tem problema. Imunidade tributária, não estou falando de isenção, imunidade tributária não tem nada a ver com título. Eu posso buscar a imunidade tributária se eu não tiver nenhum título, desde que eu seja de assistência social, eu desenvolva uma das atividades previstas no 203 da Constituição e no artigo 2º da LOAS, do 8742. Se eu praticar uma dessas atividades e se eu cumprir os requisitos do artigo 14 do CTN, que é facinho, que é manter a escrituração contábil, não remunerar diretores nem conselheiros, e... Qual que é, Ricardo? Esqueci a outra. E aplicar no próprio país o investimento, eu estou apto a requerer a imunidade. Eu não tenho utilidade pública. Tudo bem. Você pode pleitear a imunidade mesmo assim. Eu não tenho o OCIP. Daqui a pouco nós vamos falar o que é tão falado OCIP, que todo mundo acha que é a 8ª maravilha do mundo, e eu acho que não é nada disso. Então, imunidade tributária não tem nada a ver com título. Isenção fiscal, sim. Para você pleitear algum tipo de isenção, eventualmente, ou não raramente, vão ser exigidos diversos títulos de você. Mas como o Dr. Ricardo falou ontem, imunidade é uma coisa, isenção é outra coisa. Então nós temos alguns tipos de títulos. Na área privada, nós temos, por exemplo, Melhores e Maiores da Revista Exame, que tem uma edição anual. Muita gente preenche o formulário, manda para lá porque quer figurar no título de Melhores e Melhores da Exame. Guia da Boa Cidadania, da Revista Exame também. Não é bom você figurar nesse guia da Revista Exame? Melhores Empresas para Trabalhar. Também existe uma edição anual da Exame ou da Você SA, não sei, que diz, da Você, né? Que diz das melhores empresas para trabalhar. Por que as empresas preenchem o cadastro, recebem alguém da revista na sua empresa, etc., e abre as portas e para mostrar? Porque ela quer figurar na edição do ano seguinte. Por quê? Isso vai agregar valor, vai dar um reconhecimento público, vai atrair investimento e etc., etc. Prêmio Best, Prêmio Top Hospitalar, Top of Mind, ISO 9000, 9001, 2, 3, 14.000, 200.000, tem um monte de ISO que é tudo diferenciado. Quando você vai fazer o negócio, vai comprar uma coisa, você opta por comprar de uma empresa que tem ISO 9000, que às vezes você nem sabe o que é, mas tem, e ela faz um banner, coloca lá, bom, essa tem ISO 9000, então eu vou comprar dela. Mas o que é? Não sei, mas tem. Tem também... Não sei se é permitido mais, na área médica eu sei que não é, tem uma resolução do CFM que proíbe, eu acredito que da OAB também. Mas vira e mexe tem a eleição do maior escritório de advocacia do Brasil ou do mundo, e aí você tem vários critérios, o maior em remuneração, o maior em clientela, o maior em número de advogado. Por que você procura isso? Por que você, entre aspas, concorre para isso? Porque para o grande público é interessante você ser cliente do maior escritório, do menor, ou enfim. Ainda na área privada, e voltando aqui para o terceiro setor, você pode concorrer ao Prêmio Beneficente, que hoje é promovido pela filantropia.org, que é o Instituto Candidates ainda também promove esse prêmio. Você tem o prêmio Ethos, Valor de Responsabilidade Social. O Ethos, todo mundo conhece, Instituto Ethos, e o Valor Econômico, que é o jornal. E você tem o prêmio Marketing Best de Responsabilidade Social também, dentro dessa área. O que nós vamos estudar aqui hoje? 4 tipos de títulos que você pode buscar, só que no governo, na área pública. Utilidade Pública, CEAS, OS e OCIP. Desde terça-feira vocês estão falando, mesmo que en passant, de tudo isso. A doutora Flávia falou ontem da necessidade, principalmente do título de utilidade filantrópica, para atrair investimento, atrair doador. Então vamos, até que enfim, entrar nos famosos títulos e etc. Primeiro, utilidade pública. Pode ser federal, estadual e municipal.
A maioria das entidades, quando faz uma, acaba fazendo outra, até porque a legislação dos estados e dos municípios acabam copiando a federal, e isso acontece tanto na utilidade pública, quanto na UES, quanto na UCIP. A utilidade pública é regida pela Lei Federal 91 de 35, que vocês estão carecas de saber também. Teve uma alteraçãozinha em 79 com base nessa lei, e tem todos esses decretos, de 61, de 67, aquele outro, e ali não está faltando número não, é que existem vários tipos de decretos e aqueles ali não tem número. É o decreto federal é o decreto D, 30/12/92 e 20/4/93, que é mais específico para a área da saúde. Depois eu vou explicar mais para frente como é que vocês acessam a íntegra de toda essa legislação, que é facinho. Requisitos legais para sua entidade que nasceu associação civil, registrou no cartório, pode pleitear. Facinho. Possuir personalidade jurídica, que você consegue automaticamente registrando no cartório. Ser entidade sem fins lucrativos, também já vai estar escrito no estatuto, não precisa fazer nada para provar isso. Estar em efetivo funcionamento. A clareza dispensa comentários. Servir desinteressadamente a coletividade. E agora o Ministério da Justiça resolveu mandar um ofício para as entidades perguntando se ela serve desinteressadamente a coletividade. Não sei se alguém já recebeu. Nenhuma entidade aqui recebeu ainda esse ofício? O Ricardo conhece, algum cliente seu já recebeu. É um ofício que vem do Ministério da Justiça perguntando ou determinando que você comprove que a sua entidade serve desinteressadamente a coletividade. Não se sabe muito bem ainda o que é isso, você tem que mandar uma foto dando uma sopa, você tem que tirar uma foto lá da entidade, todo mundo trabalhando, você tem que produzir algum documento contábil, enfim, é um mistério ainda o que é esse negócio aqui. E não remunerar cargos diretivos. Quando a gente fala de não remunerar dirigente, a gente está sempre falando de diretoria estatutária. Vocês sabem que existe uma diferença entre diretoria estatutária e diretoria executiva. Você não remunerar a diretoria, e essa diretoria estatutária, não quer dizer que você não tenha que pagar as pessoas que efetivamente trabalham full time, todo dia, ali na entidade. Normalmente você tem uma diretoria estatutária que pode ser composta por notáveis ou por pessoas famosas, entre aspas, e você tem uma diretoria executiva que toca o dia a dia. Essa diretoria executiva, que às vezes é profissionalizada, às vezes não, ela pode ser remunerada. E ela tem que ser contratada, conforme a doutora Lúcia falou, ela é empregada, é CLT, bonitinha. Então, quando a gente fala não remunerar a diretoria, nós estamos nos referindo à diretoria estatutária, que é aquela que o doutor Graciano falou na terça-feira, que você coloca no estatuto, que não há uma regra que deve conter o estatuto, não tem nenhuma lei que diz que a sua diretoria tem que ter presidente, vice, primeiro, segundo, terceiro tesoureiro, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretário, diretor social, diretor cultural, diretor disso, diretor daquilo. Pode tanto ter, quanto pode não ter. Você pode ter uma diretoria com 4 pessoas, presidente, vice, secretário e tesoureiro. Ou com 3, presidente, secretário e tesoureiro, enfim. Como não há nada que determina, é você que vai escrever no estatuto e a partir daquele momento é isso que vai valer. É essa diretoria que está escrita no estatuto que não pode ser remunerada. Vantagens. Dedução do IR da pessoa jurídica, ontem já foi falado. Receber subvenções, auxílios e doações. Realizar sorteios, e esse sorteio tem que ser autorizado pelo Ministério da Justiça, ou pelo Estado ou pelo município. Não é porque você tem aquele papelzinho que você tira várias cópias autenticadas dele, guarda e vai distribuindo, que você já pode começar a sortear qualquer coisa que você quiser. Você tem que pedir permissão, mandar um requerimento, receber autorização para não ter nenhum problema. Realizar rifas, beneficentes, jogos e similares. Requerer isenção da quota patronal. E isenção está entre aspas em verde, porque não é isenção, é imunidade. Mas o INSS acha que é isenção, e em achando que é isenção, ele te pede aquele monte de coisa que o artigo 55 da 8.212 pede, e não é. O Ricardo já falou isso ontem.
E a utilidade pública também, a vantagem de se ter é possibilitar o pleito de outros títulos. Digamos que é o pontapé inicial para você buscar outros títulos que estão disponíveis na legislação. Quando você tem que prestar contas. Eu já peguei entidade que obteve o título em 1970, 80, e aí por um problema qualquer acaba procurando o escritório, aí você vai fazer um raio-x ou uma mini auditoria na documentação, você pede prestação de contas e nunca foi feito. Aí você olha para ela, tem 15 anos que você nunca prestou contas? Nunca ninguém pediu, nunca ninguém falou nada, eu nunca prestei. Aí você tem que ver se ainda está em vigor, tentar contornar tudo aquilo. Então, você tem que prestar contas todo ano do que você faz para o Ministério da Justiça, se for federal, estadual e municipal. Você tem que enviar relatórios quantitativos, qualitativos das atividades desenvolvidas, cópia da documentação de constituição e manutenção, atestado de autoridade, e essa autoridade aqui, isso não sei se já está totalmente terminado, mas o governo exige ou de delegado, ou de juiz, ou de prefeito, e toca você procurar aquela autoridade para ser recebido, levar uma pasta desse tamanho, para contar com a boa vontade daquela pessoa, em certificar que você está em funcionamento e que você cumpre a finalidade. Isso é um inferno. Se você não conhece, ou não conhece alguém que conhece, né, que no Brasil funciona na base do QI, é um inferno conseguir isso. E você tem que publicar o balanço. Essa é a prestação de contas anual que você tem que fazer. Crítica que eu faço à utilidade pública, principalmente a federal. Todo mundo tem. De 1935 para cá, não agora nos últimos anos, porque todo mundo resolveu acordar e está incrementando a fiscalização. Mas todo mundo tem utilidade pública. Associação de bairro, clube, associação de proteção às libélulas esvoaçantes, enfim, é difícil você achar uma entidade que não tem utilidade pública, a não ser que já tenha sido vítima dessa fiscalização que está desenvolvida aí nos órgãos públicos, em todos os níveis, tanto INSS quanto Secretaria da Receita Federal, como todo mundo. Então, todo mundo tem essa utilidade pública. Deixamos a utilidade porque é mais simples, vamos entrar no título que é mais complicado, mais difícil de se manter, de se conseguir, e que foi o mencionado naqueles jornais anteriormente, que é o CEAS ou o SEBAS. Ninguém até hoje também sabe como é que chama. Porque na MP 2129 e no Decreto 4327 está escrito exatamente assim, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Só que todo mundo chama de CEAS, ignora o B, como se ele não tivesse existindo. Então, não se sabe ainda se é CEAS ou se é SEBAS. Eu vou adotar CEAS daqui para frente, porque todo mundo fala. Então, se todo mundo fala, a voz do povo é a voz de Deus, o CNAS fala, você tem CEAS, então deve ser CEAS. Mas não se sabe direito o porquê que o coitado do beneficente sumiu. É regulamentado por todas as leis que você pode imaginar, o CEAS. Aí tem só algumas, 8212, 8742, 9732, que está suspensa, parte dela está suspensa pela DIN 2028, que ainda não foi julgada até hoje. Você tem todos esses decretos também, além de resoluções do próprio CNAS, que é Conselho Nacional de Assistência Social, que no passado se chamava CNSS, alguém deve lembrar, Conselho Nacional de Serviço Social, e também o CEA se chamava de outra forma, era CEFF, que era Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos. E em 2001, essa MP 2129 mudou de Certificado de Entidade para Fins Filantrópicos para CEAS ou SEBAS. E tem também a IN 100 do INSS, que determina uma série de procedimentos que têm que ser observados. Até, como o Dr. Ricardo falou ontem, hoje à tarde teve uma palestra no CRC, ficaram a tarde inteira discutindo a IN 100 do INSS, quais são os cuidados que devem ser observados para se cumprir o que ela determina, porque no dia 30 de abril tem que prestar contas para os órgãos públicos, INSS, e o CEAS não, só quando estiver vencendo, que é a cada 3 anos.
Então é o antigo certificado de entidade de fins filantrópicos, e aqui tem uma aberração bastante interessante. Ele é concedido pelo CNAS, que é o Conselho Nacional de Assistência Social, que fica lá em Brasília, atrás da esplanada dos ministérios, num prédio anexo à Previdência. O CNAS é um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que o atual ministro é o Patrus Ananias, que era a Benedita no passado. Só que, apesar de tudo ser com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ele é cassado pelo Ministério da Previdência Social. Não sei se o Lula não confiou na Benedita quando ela era ministra, mas ela falou, não, você pode cuidar da administração, de dar ordens internas, mas quem vai caçar e o ministro que vai receber os recursos, tanto do indeferimento quanto do deferimento, porque quando o CNAS defere, o INSS apresenta um recurso para caçar, tem essa também. Quem vai caçar ou deixar de caçar é o Ministério da Previdência Social, que já teve figuras ilustres aí à frente. Valdec Ornelas, que muita gente já acendeu vela de 7 dias para ele, aproveitando que ele é da Bahia, inclusive. Depois teve o Berzoini. Então, hoje, quem caça e para quem você deve recorrer é o Ministério da Previdência Social. Requisitos legais. Vários. Se a gente fosse colocar todos aí, a gente gastaria 100 slides só para identificar. Não coloquei todos. Mas a entidade tem que desenvolver uma das seguintes atividades, pelo menos: proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Amparo às crianças e aos adolescentes carentes, promoção da integração ao mercado de trabalho, ações de prevenção, habilitação, reabilitação e integração à vida comunitária de pessoas portadoras de deficiência, assistência educacional ou de saúde, desenvolvimento da cultura, atendimento e assessoramento aos beneficiários da LOAS. Vocês viram que aqui não tem nenhuma atividade religiosa. Por isso que eu falo que a entidade religiosa é uma entidade, é uma associação civil, sem fim lucrativo, a mesma natureza jurídica das entidades, é registrada no cartório, mas não é, no meu ponto de vista, que muita gente concorda e outros não é do terceiro setor. Outros requisitos: você tem que ter a inscrição prévia no Conselho Municipal de Assistência Social, e o município que não tiver Conselho Municipal, você tem que ter o registro no Conselho Estadual de Assistência Social. Então você tem que ter um dos dois. Você tem que ter o registro prévio no CNAS. Duas coisas distintas: registro e certificado. São duas coisas que o CNAS te fornece. O registro não serve para nada, mas você tem que ter. É o registro prévio. A única alternativa de você pedir o registro e o certificado no mesmo momento é se a entidade for de assistência social. Se ela for de educação ou de saúde, você tem que primeiro fazer o registro, esperar 3 anos, prestar contas daqueles 3 anos e depois pedir o certificado. Muita gente fala, eu tenho registro no CNAS. Não serve para nada. Tem que ter, para conseguir o certificado, que efetivamente é o que interessa e é o que vai te permitir com que você não pague a cota patronal que nós vamos falar na frente, você tem que ter o certificado. Para conseguir o CEAS, você tem que ter a utilidade pública federal, é obrigatória, e a municipal ou estadual são alternativas. Você não precisa ter as 3. A federal é obrigatória, as outras 2, ou uma ou outra. Quem pede, já começa a pedir, já pede dos 3. Mas se você tem a federal, conseguiu a estadual e a municipal está demorando, dá a entrada desse jeito mesmo que aceita. Adequação estatutária. Todo título determina que, na sua legislação específica, o seu estatuto tem que estar escrito alguns artigos que a legislação exige. Então, no CNAS, por exemplo, você tem que escrever lá no artigo da extinção que, no caso de extinção da entidade, o seu patrimônio, dedutidas, tudo, etc. e tal, tem que ser destinado a uma entidade que esteja registrado no CNAS. Se você não escrever isso no estatuto, o conselho não registra, não aceita, te devolve, fala que você não cumpre. Da mesma forma, o CIP vai exigir a mesma coisa. Lá no artiguinho da dissolução,
vai estar dizendo que, no caso de dissolução dessa entidade, o seu remanescente, não sei o que, vai ter que ser destinado a uma entidade congênere, que tenha o CIP, que seja qualificada assim assado. Então, quando você vai fazer o seu estatuto, você tem que ter uma certa visão do futuro do que você quer. Não que você tenha que já prever tudo isso, até porque você não vai poder prever tudo ao mesmo tempo, porque elas são confrontantes em alguns momentos. Então você pode fazer um estatuto sem nenhuma previsão específica, começa a desenvolver os trabalhos da atividade, lá pelas tantas, dependendo do que você está fazendo, se dá certo, que lado que você quer trilhar. Se você for pleitear os CEAs, pega a resolução 177 do CNAS, vê o que ela exige, faz uma reforma do estatuto e escreve o que está pedindo. Se lá pelas tantas você percebeu que você não quer CEAs, quer ser o CIP, pega a 9790 de 99, vê o que está escrito nela e faz uma reforma, se for o caso, e faz aquilo. Aquela pergunta, aquele comentário que eu fiz, que às vezes chega uma pessoa querendo constituir uma OCIP, é porque ela já ouviu falar, alguma coisa assim, ela sabe o que a lei diz e sabe que tipo de benefício vai trazer. Então, se ela quer constituir para prestar um serviço na área ambiental, por exemplo, e ela já sabe que quer ser o CIP, já sabe o que é ser o CIP, então você pode fazer o estatuto já adequado àquela legislação de OCIP e dar entrada no cartório que o cartório vai registrar. E você já está preparado a buscar aquele título. Então você tem que fazer a adequação estatutária. E você tem que aplicar 20% da receita bruta em gratuidade, ou, se for da área da saúde, 60% de atendimento a pacientes beneficiários do SUS. E você também não pode remunerar os dirigentes estatutários. Outros requisitos legais dos CEAs. Apresentar balanço com notas explicativas, com demonstração de resultados, com declaração de mutação de patrimônio, com demonstração de origem e aplicação de recursos. No próprio site do Ministério da Previdência, você baixa todos esses formulários, é um monte de coisa, dá um relatório enorme. Você tem que, obrigatoriamente, tem que ter um contador. Não há Cristo que consiga entender tudo isso se não for contador. E até porque, no final de tudo, ele vai ter que assinar e pôr o CRC dele lá. Tá certo? Então, mesmo não querendo contar com ele, sempre tem alguém na entidade que sabe fazer tudo, né? Então, mesmo que ele faça tudo sozinho, vai ter que pegar um contador para dar o CRC dele lá. Como, na hora de fazer o estatuto, por mais que você seja autodidata, que você saiba fazer, você vai ter que buscar um advogado para assinar o estatuto. Porque senão o Graciano não vai registrar. Ele vai te devolver, porque a Lei 8.906, de 94, que é o Estatuto da Ordem, determina que esse tipo de documento tem que ser vistado por um advogado. Na verdade, deveria ser feito pelo advogado, né? Mas muitas vezes a gente vê que o advogado vista. E cobra pouquinho só para vistar. Ah, beleza. CEAs ainda. Além de toda essa parafernália, você tem que ter algum tipo de auditoria. Se o seu faturamento anual for entre 1.200.000 e 3,5 milhões, esses valores devem ser atualizados ainda, porque a resolução 156 do CNAS determinou valores que devem ser atualizados a cada ano. Então esses valores aqui, se eu não me engano, são de 2002. Mas, se a sua entidade tiver uma receita inferior a 1.200.000 ano, você está dispensado, você só apresenta essa documentação anterior e não precisa fazer auditoria. Se a sua entidade teve uma receita bruta de mais de 1.200.000 reais por ano e menos de 3 milhões e uns quebrados por ano, um auditor com CRC vai ter que fazer uma nota e auditar esse balanço. Se a sua entidade tiver uma receita anual superior a 3,5 milhões, você vai ter que fazer uma auditoria por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários. É um custo a mais, ninguém vai fazer isso de graça, é um custo que foi incorporado a essas entidades e que o legislador acha que se a gente tem receita superior a 3,5 milhões, a gente tem dinheiro para pagar a auditoria também. Então, é assim que funciona. Vantagem, a única vantagem que o CEAs proporciona, e que é uma bela vantagem, não pagamento da cota patronal, da contribuição previdenciária,
devida ao CNAS, que é incidente sobre a folha de pagamento. Isso quer dizer que, se você é uma entidade que tem 100 empregados e tem uma folha de pagamento de R$50 mil, por exemplo, se você tiver os CEAs, você vai deixar de pagar em torno de R$15 mil de imposto, que ela varia de 28% a 32% sobre a folha de pagamento. Para que todo mundo quer os CEAs? Para não pagar a cota previdenciária. Claro que não é todo mundo. Muita gente cumpre todos esses requisitos, faz benemerência e tal, e o CEAs é decorrente de tudo isso que ela faz. Mas muita gente também procura os CEAs para não pagar a cota patronal. Se você pegar naquele primeiro slide, por exemplo, o Sírio-Libanês, o Hotel Einstein, que teve esse problema também, o Einstein tem em torno de 1.500, 2.000 empregados, que tem salários bastante razoáveis, acima da média de mercado e etc. Se você computar aí uma folha de 10 milhões mês, R$300 mil ele economiza por ter esse papelzinho que está escrito que ele é uma entidade beneficente de assistência social. Essa é a vantagem de ter os CEAs. É isso que o governo quer caçar, porque caçando CEAs, em algumas situações, ele pode arrecadar esse dinheiro, se não for questão de imunidade, e é em cima disso que a maioria dos advogados que atuam no terceiro setor trabalham com mandado de segurança, com ação declaratória, e etc, etc. Esse é o calcanhar de Aquiles da nossa vida. Prestação de contas. Você tem que prestar contas a cada 3 anos. Tudo aquilo que eu falei, você tem que repetir a cada 3 anos. Eu tenho um cliente que o último atestado que ele tem é de 97. E até hoje não tem renovação. Ele prestou contas em 2000, referente a 97, 98, 99. Prestou contas em 2003, referente a 2000, 2001, 2002. Vai prestar contas ano que vem, referente a 2002, 2003 e 2004. E pode ser que o lá de 2000 ainda não tenha saído. Por quê? Trabalham no CNAS em torno de 50, 60 pessoas. Pessoal técnico, etc. Existem em torno de 6 mil entidades hoje que têm esse certificado no Brasil. 6 mil entidades produzindo esse volume todo de requisito legal, que é mandado para lá, e que a cada 3 anos, a hora que você consegue dar uma limpada na mesa, chega tudo de novo. Por isso que não se consegue ter esse documento atualizado quase nunca. Aquilo que eu falei, acabou ontem, foi de segunda a ontem, a 123ª reunião do CNAS. Estavam na pauta 313 julgamentos, e não duvido nada se pelo menos uns 250 foram indeferidos ou cassados. E aqueles que foram deferidos, tinha lá uns 5, 6 fiscais do INSS já preparando o recurso para a semana que vem já dar entrada para o ministro da Previdência, que é o Almir Lando ainda, o que tudo indica não será, mas para ele caçar. Vamos deixar um pouco CEAs, vamos falar de OS. Essa coitadinha que ninguém sabe direito o que é, mas que existe. OS é um título, é uma qualificação que você pode buscar no Poder Executivo e que é regulamentado por essa Lei 9637 de 98. Essa lei está sendo questionada por 2 ADINs. ADINs, para quem não é advogado, é ação direta de inconstitucionalidade. Uma é essa 1923, que foi distribuída, foi dada entrada em 98, pelo PT e pelo PDT. E a outra de 99, que é a de número 1943, foi dada entrada pelo Conselho Federal da OAB. Por que tem 2 ações questionando a constitucionalidade dessa lei? Porque essa lei prevê que quem tem essa qualificação pode fazer um contrato de gestão com um ente da administração pública, governo federal, estadual, municipal, e que o governo pode transferir a gestão de determinados serviços para aquela entidade. E que essa entidade, então, pode receber recurso financeiro, administrar um determinado bem, um determinado patrimônio, administrar equipamentos e administrar pessoal. Por isso que ela está sendo questionada
Bom, daqui a pouco eu puxo esse outro slide. Ela está sendo questionada por quê? Ela vai totalmente de encontro ao que diz a 8666 de 93, que é a lei das licitações. Para prestar esse tipo de serviço, alguma coisa assim, você deveria participar de uma concorrência, que é aquele procedimento burocrático, demorado, que pode ser anulado se a pessoa espirrar muito forte no dia da abertura do envelope, que é um inferno. Quem atua na área, quem participa de licitação sabe a mão de obra que é, primeiro juntar a documentação toda que é exigida e depois, quando é qualificado ou desqualificado, entrar com recurso para qualificar, entrar com recurso para desqualificar, e aquele negócio que vai se arrastando ao longo do tempo. Vem essa lei, fala, não, nada disso precisa. Se você se qualificar como organização social, eu te dou tudo isso e você faz e não precisa nada de licitação. Obviamente que o PT, o PDT e o Conselho Federal da OAB falou, mas peraí, e a 8666, onde é que fica? E o princípio da isonomia, todos aqueles princípios que o artigo 37 e mais alguns da Constituição Federal falam. Então, ao invés do legislador aprimorar a 8666, atualizar, porque ela já tem 12 anos, ele fica utilizando subterfúgios para fazer com que interesses sejam atendidos, enfim, sei lá o que ele pensa. O fato é que ele não atualiza a 8666. E a OCIP vai pelo mesmo caminho aqui, que vocês vão ver depois. Então, em sendo você OS, como é que você se torna OS? Pega aquele estatuto que você registrou no cartório, adequa a redação dele a 9637 de 98, espera o Poder Executivo publicar no Diário Oficial que está aberta a qualificação para explorar determinado setor, e só são 2, saúde e cultura. Vai lá no Estado, ou no governo, ou no município e fala, eu quero ser OS, eu quero desenvolver esse trabalho, etc. e tal. E o governo, o Poder Executivo, vocês vão ver mais para frente, que ele pode dar ou não dar esse título para a sua entidade. Ele tem o que a gente chama em direito o poder discricionário. E a própria legislação, essa que eu mencionei, fala que ele só vai dar o título para a sua associação se ele entender oportuno e conveniente. Abriu a porteira mais ainda, escancarou de vez. Eu tenho clientes que estão tentando se tornar OS há 5 anos. E o governo discricionariamente não dá. O que é discricionário? Quando você vai pegar um visto de turista no consulado dos Estados Unidos, fica lá na fila, junta a sua vida toda, leva uma foto, não sei o quê, faz lá uma entrevista, às vezes rápida ou demorada, vai para casa e espera. No dia seguinte você sabe que o visto foi negado. Vou procurar um advogado, vou entrar com um processo contra os Estados Unidos, vou ganhar indenização, é discriminação, só porque eu sou isso, que eu sou aquilo. É ato discricionário. Você não pode exigir que o consulado te dê o visto. É questão de soberania. Ele dá ou não dá, e ninguém tem nada a ver com isso. E não há nenhum juiz federal que faça com que o consulado te dê aquele visto. Isso é ato discricionário. Eu dou e passe muito bem. Essa discricionariedade é a mesma que o Poder Executivo pode usar na OS. Ele só vai te dar o título se for oportuno e conveniente, que são critérios subjetivos, que dão margem a uma série de coisas aí. Requisitos legais para você se tornar uma OS ou pleitear o título de OS. Prestar serviços ou desenvolver atividades na área do ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Falei cultura e saúde porque são os mais comuns hoje, que são os exemplos que eu vou dar daqui a pouco. Requisitos legais. Possuir personalidade jurídica, que é facinho, só levar o estatuto. Ser entidade sem fins lucrativos, já vai estar escrito no estatuto. E a remuneração dos dirigentes estatutários é opcional. Você pode remunerar ou você pode não remunerar. Só que você tem que escrever no estatuto, se você vai remunerar ou se você não vai remunerar. Porque o cartório vai conferir. Ou você tem que dizer se vai ou se não vai. Não tem que dizer quanto, mas só se vai ou se não vai.
Aquela legislação determina que as OS tem que ter um conselho de administração. Esse conselho de administração tem que ser composto de 20% a 40% dele de pessoas pertencentes ao poder público. Ora, se eu vou admitir no meu estatuto e na minha entidade de 20% a 40% dos meus membros como pertencentes ao poder público, eu deixei de ser do terceiro setor? Se o terceiro setor é aquele que realiza atividades do primeiro com recursos do segundo, e eu tenho nele de 20% a 40% do poder público, será que a OS é do terceiro setor? E eu vou deixar a pergunta sem resposta para vocês pensarem e voltar numas próximas palestras que a comissão vai fazer, e até lá vocês vão pensando. A legislação determina que 50% do quadro de associados tem que ser do poder público e de entidades da sociedade civil diferentes da sua. São pessoas de reconhecida idoneidade moral, ilibada reputação, aquele negócio todo que ninguém sabe muito bem o que é, mas 50% do quadro associativo tem que ser previsto desse tipo de pessoa. Vantagens. O que eu ganho fazendo tudo isso? Habilitar a celebração de contrato de gestão com a administração pública, facilitar a administração de recursos materiais, financeiros e humanos do poder público, sem as amarras e burocracia das normas a ele inerentes. É por isso que alguns juristas falam que a lei da OS é inconstitucional. É por isso que existem as duas ações lá no Supremo que estão aguardando julgamento. Como uma é de 98 e a outra é de 99, o ministro que despachou de 99 falou: aguarde-se o julgamento de 98. E até hoje não julgou. Então, qualquer dia desse, alguém resolve julgar. Se bem que são só 11 ministros, vocês conhecem toda a parafernália de recurso que tem lá. A 2028, que é uma que diz respeito a nós do terceiro setor diretamente, tem uma liminar do... É do Carlos Veloso ou do Moreira Alves? Do Moreira Alves, que já se aposentou também e não entrou até hoje em julgamento, e qualquer dia alguém julga isso. Prestação de contas da OS, também é anual. Você tem que publicar relatório financeiro, de execução do contrato de gestão, é proibida a distribuição de bens e patrimônios, você tem que publicar em 90 dias um regulamento dizendo como é que você vai contratar obras e serviços, e como é que você vai fazer compras, e como é que você vai administrar aquele dinheiro público. E se for da saúde, você tem que respeitar os princípios do SUS. Exemplos, as mais comuns. O Estado de São Paulo editou uma legislação em 98, pegando esse gancho da lei federal, e hoje, basicamente, nós temos 17 ou 18 hospitais do Estado de São Paulo que são administrados por entidades que foram qualificadas pelo Poder Executivo como OSS, Organização Social da Saúde. Aqui tem alguns exemplos. Hospital as Irmãs de Santa Marcelina, aquele hospital do Itaim Paulista, Santa Marcelina. A Santa Marcelina é uma OSS, recebe dinheiro do Estado para gerir toda aquela sistemática. A Unicamp administra um hospital, a Santa Casa de São Paulo administra 2, o Uno Jaçanã, se eu não me engano, e um em Guarulhos. A Unisa, Universidade de Santo Amaro, administra o Hospital de Grajaú, se eu não me engano. A Associação Congregação de Santa Catarina, que é aquela que tem ali o Hospital Santa Catarina na Paulista, administra o Hospital de Pedreira, que é lá no fim da Zona Sul. A Unifesp também administra, eu não me lembro qual que é agora de cabeça. A Sanatorinhos também administra 2, que eu também não me lembro de cabeça. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo também administra 2. E o Seconce, que é Sindicato da Construção Civil, também administra 2, se eu não me engano. E também no estado de São Paulo, existem OSs que fazem gestão de teatros. Pelo menos tem 4 teatros em São Paulo que foram colocados na mão de entidades. O Sérgio Cardoso, eu me lembro que é, e o outro eu não me recordo. Então, esses são os exemplos de São Paulo. OCIP. Chegou ao OCIP. Quer dizer, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. É um título
uma qualificação que você vai buscar lá no Ministério da Justiça. Até 2002, existiam 508 OCIPs, entidades que receberam esse título do Ministério da Justiça. Em 3 anos, pulou para 2.652. Duas. Então, todo mundo resolveu fazer OCIP, não sabe ainda muito bem para quê, mas fizeram bastante aí. Essa informação está lá no mj.gov.br, que é o site do Ministério da Justiça. Está tudo lá, é um site bastante interessante, tem legislação, tem comentário, tem artigo, tem um monte de coisa lá. As OCIPs, a Lei 9.790, determina que ela tem que ter atuação na área ambiental, creditícia, educacional, área da saúde, assistencial, cultural, jurídica, inclusive, e na área de pesquisa. Seu estatuto tem que prever uma dessas atividades. Leis que regulamentam a OCIP ou que previram a OCIP. Previram. A 9.790, a 10.637, o decreto 3.100 de 99, que foi o que regulamentou tudo isso, a MP 2158 e a portaria do Ministério da Justiça 3691 de 99, que fala que você tem que mandar fazer um requerimento, anexar estatuto, CNPJ, balanço, se não tiver balanço e for nova, declaração do contador dizendo que vai fazer o balanço quando tiver movimento, esse negócio todo. Então você tem que ter no seu estatuto, prever a promoção ou da assistência social, ou da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, promoção gratuita da educação e da saúde, segurança alimentar e nutricional, voluntariado, desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, a promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar, promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção e desenvolvimento sustentável. Seu estatuto tem que estar escrito nas finalidades que você vai fazer alguma coisa disso. Requisitos legais. Quase os mesmos. Personalidade jurídica, sem fins lucrativos, remuneração dos dirigentes estatutários é opcional, e você tem que fazer adequação estatutária. Não podem ser OCIP. A própria lei já diz que determinado tipo de entidade não pode ser OCIP. Sociedades comerciais não podem. Sindicatos não podem. Associação de classe não pode. Instituições religiosas não pode. Benefício mútuo, aquela entidade que beneficia só os seus associados, que é restrita, não pode. Quem comercializa planos de saúde não pode ser OCIP. Hospitais e escolas não gratuitas também não podem pleitear. OS, organização social, também não pode. Cooperativas também não pode, fundações públicas também não pode, tem mais uma lista lá de tipos de entidades que não podem pleitear. Isso está escrito na própria lei, no artigo 2º, se não me engano. Qual é a vantagem de ser OCIP? Diferentemente das OS, que faz contrato de gestão, aqui você faz termo de parceria. Muda o nome, muda a forma de fiscalização, pode mudar, de repente, o enquadramento jurídico, mas, em termos de redação, é praticamente a mesma coisa. Outra vantagem, deduzir doações de pessoas jurídicas, conforme a Flávia falou ontem. Prestação de contas. Tem que prestar contas anual também, tem que enviar ao Ministério da Justiça cópia do Estatuto, ata de eleição de diretoria, balanço, declaração de isenção de IR, também publicar regulamento contendo os procedimentos para contratação, serviços e compras, apresentar relatório comprovando a execução do objeto da parceria e fazer auditoria caso o volume de recurso que a entidade receba seja superior a R$600 mil. Tem que fazer auditoria. Chegamos então, para facilitar o entendimento, e ao final da palestra, num quadro comparativo. Vamos ver se eu consigo fazer a comparação de todos. Então, o que é comum a todos os 4 títulos? Você tem que ser uma associação ou fundação privada, sem fim lucrativo, constituída de acordo com o Estatuto Social. Como é que você obtém a utilidade pública? Você tem que comprovar atividades vinculadas e você tem que prestar os famosos serviços desinteressados à coletividade. Os CEAs. Você obtém comprovando a aplicação de 20% da receita bruta em gratuidade ou 60% de atendimento a paciente SUS.
OCIP e OS você comprova, você obtém, se você adequar o seu estatuto àquelas exigências que a própria legislação faz. Vocês podem ver que OCIP e OS não decorre de nenhuma prestação de serviço. Por que muitos criticam que o título de OCIP e OS você não ganha nada com isso, não tem grandes benefícios, você não tem muita vantagem? Porque você simplesmente rediz um estatuto do jeito que a lei determina, manda para lá e o título vem pelo correio. Ora, não seria justo a entidade que obtém essa qualificação de uma forma tão simples não pagar cota patronal, não pagar imposto de renda, não pagar nada, diferentemente da utilidade pública e dos CEAs, que você tem que prestar conta, você tem que fazer auditoria, você tem que efetivamente atender o próximo. Então todo mundo critica, eu vou ser OCIP, mas eu não tenho nada. E deveria ter? Só porque você escreveu o estatuto do jeito que a lei determina? Então o advogado deveria ganhar um título também, que às vezes foi ele que escreveu, é só pegar a legislação do lado, começar a digitar, e pode até colar, né? Nem precisa digitar. Entra no planalto.gov.br, pega a lei e cola no estatuto. Então acho que não tem que ter mesmo grandes benefícios. A OS também, é só você escrever no estatuto o que a 9637 fala e contar com a boa vontade do Poder Executivo. E aí você tem o título. Prazo para obtenção. Utilidade pública e CEAs. Inferno total. Demorado. Depende da análise de relatório. Demora meses e anos, como o exemplo que eu dei. OCIP e OS. Rapidinho. Só alguém de lá pegar um lápis e ficar ticando. Tem isso, tem isso, tem isso, tem. Devolve, faz um papelzinho, publica no Diário Oficial e te manda pelo correio. Forma de obtenção. A utilidade pública é até simples num primeiro momento. O CEAs, complexo, terrível. Vocês viram pelos requisitos. O CIP é bem simples e a gente chama em direito de ato vinculado. O que é ato vinculado? Se eu preenchi o que a lei determina que eu tenha que preencher, o governo não pode se recusar a me dar. Ele é obrigado a me dar. É ato vinculado. Ele não pode inventar outra coisa. Então, se eu fiz o estatuto do jeitinho que a 9790 faz, o Ministério da Justiça é obrigado a me dar o título de OCIP. Então, é mole, né? Pode ser que você não ganhe muita coisa com isso, mas que é fácil obter, é ato vinculado. O Ministério da Justiça é obrigado a te dar o título se você cumpriu as exigências da 9790 e do 3.100, que foi que regulamentou. Ele só não vai te dar se você não prevê alguma coisa que a lei manda prever no estatuto. E a forma de obtenção da OS é discricionário. Depende da conveniência e da oportunidade do Poder Executivo em te dar. Então você faz o seu estatuto do jeito que a lei manda, faz uma oração, uma novena. Novena é bom, que vai ao longo do tempo, e aí, quem sabe, você consegue. Legislação meramente comparativa. Utilidade pública, CEAs, OCIP e OS. Olha como as duas de lá são facinhas. Né? Só para visualizar. Órgão expedidor da utilidade pública. Poder Executivo, nos 3 níveis. Do CEAs é o CNAS que expede, a OCIP é o Ministério da Justiça e a OS também é o Poder Executivo. Quem caça? Porque ele pode ser cassado, que nós vamos ver mais para frente. Utilidade pública, OCIP e OS, os mesmos órgãos que deram. Quem deu, toma. E o CEAs, diferentemente, como eu já falei, só o Ministério da Previdência, na pessoa do ministro, é que pode cassar os CEAs. Prestação de contas. Utilidade pública, OCIP e OS, anual, até 30 de abril, normalmente. A utilidade pública. O CEAs a cada 3 anos, eu já falei da burocracia que é. Cassação, revogação ou desqualificação. Ocorrerá se você, num determinado momento, descumprir qualquer coisa ou não continuar cumprindo com o que você vinha fazendo, o órgão pode cassar a qualquer momento aquele certificado. Cumulação com outro título. Eu posso ser de utilidade pública, ter o CEAs, ter o CIP, ter o OS? Não, nem sempre. A única coisa que você não pode acumular com nada é o CIP. Quem é o CIP só pode ser o CIP. Por quê? Porque a lei diz que é assim.
Em 99, quando foi criada, foi dado um prazo para que a entidade que obtivesse a qualificação de OCIP tinha 2 anos para optar se queria continuar sendo OCIP ou se queria continuar sendo filantrópico e abrir a mão do OCIP, ou se queria continuar com utilidade pública e abrir a mão do OCIP. Esse prazo foi prorrogado depois para mais 2 anos e venceu ano passado e não foi prorrogado, né? Venceu ano passado. Eu vi uma estatística que de 100 entidades, 25 abriram mão de OCIP, outras 20 renunciaram aos outros títulos para ficar OCIP, as outras não falaram nada e automaticamente perderam a qualificação de OCIP, porque a lei fala que se você não optar, automaticamente você perde. Então você pode ser de utilidade pública, ter os CEAs, os dois juntos, ou você pode ser OS e de utilidade pública, desde que você respeite as regras dos dois. Se na OS você pode remunerar a diretoria estatutária, na utilidade pública você não pode. Então, se você for remunerar na OS, você vai ter que abrir mão da utilidade pública. Áreas de atuação. Como utilidade pública e CEA são títulos mais antigos, 70% das entidades que têm esses títulos atuam na assistência social, educação ou saúde. OCIP e OS são coisas mais modernas, digamos assim. São, em direito a gente chama de direito difuso. São entidades que buscam contemplar outras atividades que não essas que eu falei, que é ambiental, creditícia, cultural, jurídica, pesquisa, defesa do consumidor, etc. Áreas de atuação, as espécies, ali é o que diz a legislação. Controle governamental, utilidade pública e CEAs, pela forma de aplicação dos recursos, OCIP e OS por resultados atingidos. Quando você faz um termo de parceria, um contrato de gestão, você tem uma meta a ser atingida. Na hora de prestar contas, você vai ter que dizer qual foi a meta, o que você alcançou, o que você não alcançou. É daí que se mensura e que se controla, o governo controla isso. Fiscalização governamental, utilidade pública pelo Ministério da Justiça, o CEAS é fiscalizado pelo INSS, que é o braço do CNAS, é o braço fiscalizatório, o OCIP e OS pelos entes que concedem. Controle interno, a OCIP, a própria lei prevê a necessidade e a existência de um conselho fiscal, e a OS a necessidade do conselho de administração. Utilidade pública e CEAs não têm controle interno. Lembro que o doutor Graciano falou na terça-feira que, para você constituir uma entidade de assistência social, não há nenhuma lei que determina que você tem que criar um conselho fiscal. Você pode criar só com a Assembleia Geral, que aí sim é obrigatória, e com a diretoria. Conselho fiscal não é obrigatório. Controle externo, utilidade pública não tem previsão. CEAs é aquilo que eu falei. De 0 até 1.780.000 não precisa de auditor, de 1.780.000 a 3,5 milhões, um auditor que tenha CRC, e acima de 3,5 milhões, valor de 2002, deve estar um pouquinho maior, auditor pela Comissão de Valores Mobiliários. OCIP, auditoria necessária para recursos acima de 600 mil, e a OS não tem previsão. Só que a lei da OS fala que, se ficar constatada algum tipo de irregularidade, o ente político tem que acionar Tribunal de Contas da União, Advocacia Geral da União, Ministério Público e Procuradoria. Não só da União, como, se for estadual, também Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, esse negócio todo. Está acabando, deve ser o último slide. Utilidade pública. Forma de contratação. Utilidade pública e CEAs, convênio. OCIP, termo de parceria, OS, contrato de gestão. Mudança de nomenclatura, eventual mudança de enquadramento jurídico, mas o conteúdo, se você espremer, com pouquíssima diferença, vai dar na mesma. Licitação. O fato de você ter o título de filantropia, que é chamado atualmente de CEAs, ou ser de utilidade pública, não tem nada a ver com a inexigibilidade da licitação. Você tem que participar da licitação do mesmo jeito. Pode até ter uma preferência por conta lá do artigo 25, alguma coisa assim, mas tem que ter. OCIP e OS, tcharam, não tem licitação. Faz o estatuto, manda, recebe o título, está qualificado. Remuneração dos dirigentes estatutários, proibida na utilidade pública e nas CEAs, e é opcional na OCIP e na OS. Incentivo fiscal, vimos ontem,
Utilidade pública SESI ou CIP tem, OS não conheço. Dedução das doações, nos 3 primeiros é possível, na OS, como não tem incentivo, também você não pode deduzir. Está acabando. Depois de tudo isso, vale a pena buscar ou manter? Cada um e cada qual? Você tem o custo da burocracia, você tem que manter uma estrutura interna de gente para cuidar disso. Você tem o custo com profissionais, contador, advogado, para apresentar contabilidade, demonstração de resultados, mutação de patrimônio, recorrer para o ministro, não recorrer, atacar. Você tem o benefício da isenção fiscal usufruída e você faz a relação custo-benefício disso. Vale a pena? Não vale? Não vou responder isso. Demora na obtenção. Vale a pena esperar 10 anos por um título e ficar trabalhando com protocolo? E todo lugar que você tem que levar o título, você vai com aquele monte de protocolo, o cara olha, mas aqui não está escrito isso. Não, mas eu protocolei aqui com a Mariazinha, lá no CNS, tem aqui o risquinho dela. Aí você tem que imprimir do site a resolução 155 do CNAS, que fala que, o decreto 2538 também fala, que enquanto não sai o outro, o protocolo pode ser usado, etc., mas dá um rolo danado. Restrição da liberdade de atuação. Se eu sou CIP, eu sou SOS, ou se eu sou filantrópico, eu só posso atuar naquilo que o meu estatuto fala. Com a globalização, será que eu não poderia ampliar esse leque ou não? Eu estou restrito àquela atividade? E a prestação de contas complexa e onerosa. Eu quero enfrentar tudo isso? Vale a pena enfrentar tudo isso para continuar mantendo um título ou não? Vocês respondem e me digam na próxima palestra. Para vocês conseguirem toda essa legislação que eu falei, facinho, planalto.gov.br ou senado.gov.br. Para conseguirem a pauta do CNAS que acontece todo mês, IN, imprensanacional.gov.br. E esse é o meu site, tem alguns artigos lá, eu vou disponibilizar isso lá também na OAB. Eu escrevi toda essa palestra, tem um texto, mas que vou guardar ainda, porque a Comissão do Terceiro Setor está editando um livro, que provavelmente deve sair até o primeiro semestre, que vai reunir 10, 15 artigos, mais ou menos, de vários aspectos do terceiro setor, e provavelmente esse artigo vai ser um capítulo desse livro junto com os outros membros da comissão. Então no site eu vou disponibilizar esse quadro comparativo, algumas coisas e guardar o ineditismo para lá. Muito obrigado pela atenção, boa noite. Podemos passar para as perguntas, aqueles que queiram fazer. Boa noite. Boa noite. Eu tenho algumas perguntas, se me permitem. Primeiramente, para a doutora Lúcia, quanto à remuneração dos dirigentes, qual é a natureza jurídica dessa relação? Ele é um funcionário? É caracterizado o vínculo empregatício nessa relação? Quando um dirigente é remunerado para prestar serviço executivo, de administração? Foi como o doutor Josenir havia dito, ele já havia inclusive dito. Uma coisa é você ter esses dirigentes no estatuto, efetivamente. Outra coisa são aqueles que você contrata. Para o direito do trabalho, o que importa efetivamente na relação contratual é a natureza da prestação. Veja, se ele vai disponibilizar aquilo, se eu preciso contratar profissionais adequados para a administração, eles serão empregados, naturalmente empregados. Ok. CLT. Doutor Josenir, primeiramente, quanto ao título de utilidade pública, há necessidade de um tempo mínimo de funcionamento ou não? E o que mais eu gostaria de saber, por exemplo, uma entidade que já existe há muito tempo, vamos pensar no exemplo que o senhor deu, 15 anos, e nos últimos anos não vem prestando contas, realizando seu balanço ou publicando, isso pode se tornar um impeditivo para a aquisição de títulos, principalmente para a aquisição de títulos, né? Bom, a lei determina que você tem que prestar contas dos últimos 3 anos.
Aliás, para você pleitear o título, para pleitear o título você tem que apresentar a documentação relativa aos últimos 3 anos. Foi o que eu falei, se a entidade não presta contas anualmente, ela está descumprindo um dos itens da legislação, e isso por si só pode ser motivo de cassação do certificado de utilidade pública. É isso? Não cassação, obtenção mesmo. Ela nunca teve. Não, se ela mas não de repente tem, ela voltou à atividade e pretende obter esses títulos. Ela faz uma prestação de contas dos últimos 3 anos, segue o que a legislação determina e manda para o Ministério e pleiteia o título. Pode fazer normalmente. Boa noite a todos. Doutor, a UCIP, ela está apta a fazer parceria. O SEAS, a utilidade pública, né, a fazer convênio. E a OS, contrato. Pode inverter? Pode ter, por exemplo, a UCIP fazer contrato? Não. Ou isso é determinado? É determinado pela lei. Ah, tá. Não, é porque o Ministério faz contrato com o CIP. É o que eu falei. Tem algumas coisas aí que... Sim, se a gente for falar o que tem por aí. A legislação determina uma diferenciação de nomenclatura, conforme eu coloquei. Mas foi o que eu falei. Na prática, se você mudar o título, as cláusulas praticamente vão ser iguais. Praticamente. É claro que não vão ser iguaizinhas. Mas termo de parceria ou contrato de gestão, o que muda? Se você for analisar o tipo de prestação de serviço, você não vai ter como fugir de redigir determinadas cláusulas. Você tem que redigir. Mas a lei determina que tenha esse tipo de nomenclatura. Mas que tem aberrações, eu já vi contrato com o CIP, convênio com não sei o quê. Então, tem de tudo. Boa noite. Ontem, na palestra do Dr. Ricardo, ele falou do impacto, né, no orçamento do terceiro setor. E hoje o senhor trouxe a cifra de entre 2 e 3 bilhões do que a Previdência deixa de arrecadar. Mas eu acho que tem um outro aspecto também, que é o que a Previdência deixa de gastar com o serviço que é prestado por essas entidades. Eu trabalho numa entidade sem fins lucrativos que tem internação de alcoólicos. Nós temos 120 voluntários e só 5 remunerados. Então, com certeza, o valor que o governo, que a Previdência gastaria com a internação e o tratamento dessas pessoas seria bem maior que o custo que a gente tem hoje, que não chega a R$400, devido a esse trabalho voluntário, que é uma mão de obra grande lá. Tem algum estudo, assim, o governo faz algum estudo em relação a isso? Ao que ele deixa de arrecadar e ao que ele gastaria se tivesse que prestar um serviço assim? É para mim? Um dos dois. Bom, eu falo e passo para ela ou para o Ricardo. Ele não faz esse custo porque ele tem medo. Porque a hora que ele fizer esse custo, ele deixaria provavelmente de encher o nosso saco do que a gente faz. Sem dúvida nenhuma, o custo o que a gente economiza para o governo é infinitamente maior do que ele, entre aspas, renuncia de impostos que a gente tem para cobrar. Eu atuo muito na área da saúde e um parto custa hoje para o hospital, um parto simples, esse negócio todo, em torno de R$400, R$500 de custo. O SUS me paga 70 e poucos reais. Essa diferença tem que vir de algum lugar. E vem das entidades, vem do plano de saúde que as entidades mantêm em paralelo. Mas o SUS, quem atende SUS hoje é um buraco sem fundo, e é há muito tempo. Quando a consulta do SUS era R$2,04, está aqui o médico, nosso colega, que pode dizer se eu estou mentindo ou não, a consulta foi R$2,04 aí ao longo de décadas. Hoje está em R$7,14, se eu não me engano. R$7,55. Então, o médico que faz 5 anos de faculdade, mais 4 de residência, mais uma subespecialidade ou alguma coisa, estuda 11 anos para ganhar R$7,55 para atender naquela velocidade maluca e etc. Mas ele não ganha R$7, porque nesse valor está embutido todo o sistema do hospitalar. Não, eu estou falando do código 7, que normalmente dá o 7,55. Então, eu tenho certeza absoluta que, se for calcular quanto é que custa
essa cifra explode sem dúvida nenhuma. Boa noite. Aproveitando a tua colocação, o que o Josenir colocou aqui dos 2,2 bilhões são dados da Previdência Social. Aqueles dados que eu trouxe ontem são dados da Receita Federal. São daquelas instituições economicamente ativas que entregam a DIPJ e a movimentação dentro de tributos, que seria dentro dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. Só isso. E eu gostaria de dizer aos senhores o seguinte: agradecer a presença de todos, a confiança nos nossos trabalhos, no desenvolvimento dessa cultura de terceiro setor, aqui dentro da ordem, e mesmo por uma questão social necessária a nível nacional, para não dizer mundial, porque é realmente a nível mundial. E nós acreditamos que este ideal de convivência humana, de minimização das exclusões sociais, passam efetivamente por uma questão de educação, uma questão ética, uma questão de formação, e eu acho que a Ordem dos Advogados está sempre aberta para discussões desse teor. E muito obrigada a todos e boa noite. Até a próxima.